Capítulo 18. Ao alvorecer, os colonos voltaram silenciosamente à entrada da gruta, a qual deram o nome de Cripta da Car, em memória do Capitão Nemo. Como a maré estava baixa naquele momento, passaram sem maiores problemas sob a arcada, cujos pedestais basálticos as ondas fustigavam. Deixaram o escaler naquele local, num remanso protegido da rebentação. Por excesso de zelo, Pencroff, Nab e Ayrton o rebocaram para a pequena praia que confinava com um dos flancos da cripta, para um ponto onde ele não corria perigo algum. A tempestade dera uma trégua ao anoitecer. Os últimos ribombos dos trovões morriam a oeste. Embora não chovesse mais, o céu continuava carregado de nuvens. Em suma, aquele mês de outubro, início da primavera austral, não prenunciava condições satisfatórias, com o vento deslocando-se de um ponto a outro do horizonte, o que não permitia contar com um tempo firme. Cyrus Smith e seus companheiros, deixando a cripta da Car, retornaram pela estrada do curral. No caminho, Nab e Arbor se lembraram de remover o fio estendido pelo Capitão Nemo entre o curral e a cripta, o qual poderia ser útil mais tarde. Falaram um pouco durante o caminho. Os diversos incidentes daquela noite de 15 para 16 de outubro deixaram a todos muito impressionados. Aquele desconhecido, cujos poderes os protegiam tão eficazmente, aquele homem que a imaginação transformava num gênio, o Capitão Nemo, não existia mais. Seu Nautilus e ele estavam sepultados no fundo de um abismo. A sensação unânime era de que se achavam ainda mais isolados do que antes. Haviam, por assim dizer, se acostumado a contar com uma presença poderosa, que lhes faltava naquele dia, e nem Gideon Spilett nem Cyrus Smith achavam-se imunes a tal sensação. Daí todos respeitarem um profundo silêncio ao longo da estrada do curral. Cerca de 9 da manhã, estavam de volta a Granite House. Haviam decidido acelerar ao máximo a construção da embarcação, e Cyrus Smith, mais do que nunca, dedicou-lhe seu tempo e seus conhecimentos. Sem saber o que o futuro lhes reservava, era uma garantia terem à disposição um navio sólido, capaz de resistir às grandes intempéries marítimas e de porte suficiente para tentar, em caso de necessidade, uma travessia de certa duração. Pronto o navio, se os colonos ainda não tivessem decidido deixar a ilha Lincoln para alcançar algum arquipélago polinésio do Pacífico ou as costas da Nova Zelândia, de certo o utilizariam para ir à ilha Tabor, a fim de lá deixar a mensagem com informações sobre Ayrton. Aquela era uma precaução indispensável a ser tomada para o caso de o iate escocês reaparecer naqueles mares, e não convinha ser negligente nesse ponto. Voltaram então ao estaleiro. Cyrus Smith, Pencroff e Ayrton, auxiliados por Nab, Gideon Spilett e Arbor, trabalharam sem descanso, exceto quando alguma outra tarefa urgente os solicitava. Era imprescindível que a nova embarcação estivesse concluída dentro de 5 meses, isto é, no começo de março, se quisessem visitar a ilha Tabor antes que os vendavais de equinócio inviabilizassem a travessia. Os carpinteiros, portanto, não perderam um segundo. Em todo caso, não tiveram de se preocupar com a fabricação de uma estrutura, pois a do Speed fora inteiramente recuperada. Era então fundamental terminarem o casco do navio. O final daquele ano de 1868 transcorreu em meio a essas relevantes atividades, que praticamente excluíam todas as demais. No fim de 2 meses e meio, as cavernas já haviam sido instaladas e as primeiras cintas afixadas. Já era possível constatar a excelência do projeto desenhado por Cyrus Smith e antecipar a boa navegabilidade da embarcação. Pencroff imprimia um ritmo alucinante no trabalho, não se eximindo de resmungar quando um ou outro trocava o serrote do carpinteiro pelo fuzil do caçador. De toda forma, precisavam abastecer os armazéns de Granite House, com vistas ao próximo inverno. Mesmo assim o bom marujo torcia o nariz quando os operários não apareciam no estaleiro. Nessas ocasiões, sempre resmungando, fazia, de raiva, o trabalho de 6 homens. O verão, todo ele, foi um período opressivo. O tempo abafado, com o ar saturado de eletricidade, provocava violentas tempestades, que perturbavam intensamente as camadas atmosféricas. Era raro não ouvirem trovoadas ao longe. Parecia um murmúrio surdo, porém constante, como costuma acontecer nas regiões equatoriais do globo. O 1º de janeiro de 1869 foi assinalado por uma tempestade de uma violência extrema e a ilha foi atingida por vários raios. Grandes árvores foram fulminadas e derrubadas, entre elas um dos imensos olmos que assombreavam o terreiro na extremidade sul do lago.
Aquele meteoro teria alguma relação com os fenômenos que se consumavam nas entranhas da Terra? Haveria alguma conexão entre os distúrbios atmosféricos e os distúrbios no cerne do globo? Cyrus Smith inclinava-se pela afirmativa, uma vez que a eclosão das tempestades coincidirá com a recrudescência dos sintomas vulcânicos. Foi em 3 de janeiro que Harbert, subindo bem cedo ao planalto do mirante para arrear um dos onagros, avistou uma imensa espiral de fumaça desenrolando-se a partir da cratera do vulcão. Harbert avisou imediatamente aos colonos, que correram para observar o fenômeno no cume do Monte Franklin. "Ei!" exclamou Pencroff. "Não são vapores dessa vez. Acho que o gigante não se contenta mais em respirar e resolveu começar a fumar." A imagem forjada pelo marujo traduzia fielmente a alteração produzida na boca do vulcão. Embora nos últimos 3 meses a cratera viesse emitindo vapores mais ou menos intensos, estes resultavam de uma simples ebulição interna das matérias minerais. Agora, aos vapores acabava de suceder uma fumaça densa, que subia sob a forma de uma coluna cinza, com mais de 100 metros na base e que se abria como um imenso cogumelo 200 ou 250 metros acima do cume da montanha. "O fogo está dentro da chaminé", observou Gédéon Spilett. "E não temos como apagá-lo", acrescentou Harbert. "É mesmo, devia haver limpadores de vulcão", declarou Nab, aparentemente com toda a seriedade do mundo. "Também acho, Nab", disse Pencroff. "Mas você se encarregaria de tal limpeza?" E caiu na gargalhada. Cyrus Smith não desgrudava os olhos da densa fumaça expelida pelo Monte Franklin, chegando mesmo a ficar à escuta, como se pretendesse constatar algum estrondo distante. Em seguida, voltando até seus companheiros, dos quais se afastaram um pouco, declarou: "Com efeito, amigos, produziu-se uma alteração significativa, não podemos desdenhá-la. As matérias vulcânicas não se encontram mais simplesmente em estado de ebulição, e sim em chamas. Corremos o sério risco de uma erupção iminente." "Muito bem, Sr. Smith, assistiremos à erupção", exclamou Pencroff, "e aplaudiremos se ela for bem-sucedida. Não penso que valha a pena nos preocupar com isso." "Se por um lado, Pencroff", respondeu Cyrus Smith, "a trilha percorrida pelas lavas continua aberta e, graças a tal disposição, a cratera até o momento as desviou para o norte, por outro lado, uma vez que não há vantagem alguma a tirar de uma erupção, é preferível que esta não aconteça", completou o repórter. "Quem sabe?" divagou o marujo. "Talvez haja nesse vulcão alguma substância útil e preciosa que ele muito gentilmente expelirá e da qual faremos bom uso." Cyrus Smith balançou a cabeça, indicando não esperar nada de bom do fenômeno cuja eclosão fora tão súbita. Não via com a mesma indiferença de Pencroff os efeitos de uma erupção. Se as lavas, em decorrência da conformação da cratera, não ameaçavam diretamente as partes arborizadas e cultivadas da ilha, outras complicações poderiam surgir. De fato, não é raro erupções virem acompanhadas de terremotos, e uma ilha, da natureza da Lincoln, formada por matérias tão díspares, basaltos de um lado, granito do outro, lavas ao norte, terreno movediço ao sul, elementos que, por conseguinte, não se integravam, corria o risco de desagregar-se. Logo, se o derramamento de matérias vulcânicas não constituía um perigo muito sério, qualquer oscilação na estrutura terrestre que sacudisse a ilha poderia acarretar consequências extremamente graves. "Tenho a impressão", disse Ayrton, que se deitara, encostando o ouvido no solo, de ouvir um barulho parecido com o de uma carroça carregando barras de ferro. Os colonos escutaram atentamente e constataram que Ayrton não se enganava. Aqueles ruídos misturavam-se às vezes roncos subterrâneos, que soavam como uma espécie de reforçando 147 e se extinguiam aos poucos, como se alguma ventania soprasse nas profundezas do globo. Porém, como ainda não se produzira nenhuma detonação propriamente dita, era possível concluir que vapores e fumaças haviam encontrado uma passagem livre através da chaminé central. Além disso, sendo a válvula suficientemente larga, era nula a possibilidade de desagregação e, por conseguinte, de explosão. "Essa não", queixou-se Pencroff. "Isso vai nos impedir de voltar ao trabalho? Deixemos o Monte Franklin fumegar, zurrar, gemer, vomitar fogo e chamas o quanto quiser, o que não podemos é ficar de braços cruzados. Vamos, Ayrton, Nab, Harbert, Sr. Cyrus, Sr. Spilett, hoje necessitamos de nossa força máxima. Vamos aparafusar as cintas e uma dúzia de braços ainda será pouco."
Antes de 2 meses, quero que o nosso novo Bonaventure, pois lhe conservaremos o nome, certo? Esteja flutuando nas águas de Porto Balão. Portanto, não temos nenhum minuto a perder. Todos os colonos, cujos braços eram requeridos por Pencroff, desceram para o estaleiro e procederam à instalação das cintas, ripas resistentes que formam o cinturão de uma embarcação e prendem uma outra às cavernas da ossatura. Tarefa pesada e difícil, de que todos participaram. Trabalharam, portanto, assiduamente, durante todo aquele dia, 3 de janeiro, sem se preocuparem com o vulcão, por sinal fora do campo de visão da praia de Granite House. 1 ou 2 vezes, contudo, grandes sombras, tapando o sol, que descrevia sua trajetória diurna num céu translúcido, indicaram que uma espessa nuvem de fumaça passava entre seu disco e a ilha. O vento, soprando do largo, impelia todos os vapores para oeste. Cyrus Smith e Gedeon Spilett, percebendo nitidamente aquelas sombras fugazes, discutiam os progressos do fenômeno vulcânico, sem, contudo, interromperem o trabalho. Era, aliás, do mais alto interesse, sob todos os pontos de vista, que a embarcação ficasse pronto quanto antes. Face às eventualidades que se anunciavam, a segurança dos colonos seria muito maior caso dispusessem daquela alternativa. Quem sabe um dia aquele navio não viesse a ser seu único refúgio. À noite, depois do jantar, Cyrus Smith, Gedeon Spilett e Harbert dirigiram-se novamente ao planalto do mirante. Como já anoitecera, a escuridão permitiria que constatassem-se, aos vapores e a fumaça acumulados na boca da cratera, misturavam-se labaredas e matérias incandescentes expelidas pelo vulcão. A cratera está em chamas! Gritou Harbert, que, mais ágil que os companheiros, fora o primeiro a chegar ao planalto. O Monte Franklin, distante aproximadamente 10 quilômetros, parecia naquele momento um gigantesco archote em cuja ponta se retorcessem labaredas fuliginosas. O volume de fumaça, escórias e cinzas que saía junto com o fogo impedia que seu brilho, mortiço, contrastasse fortemente com as trevas da noite. Ao mesmo tempo, uma luminosidade ocre espalhava-se sobre a ilha, delineando confusamente a massa arborescente dos primeiros planos. Imensos turbilhões escureciam as camadas superiores do céu, através das quais cintilavam algumas estrelas. A coisa está indo depressa, comentou o engenheiro. Não admira, concordou o repórter. O vulcão não acordou de uma hora para outra. Lembre-se, Cyrus, de que os primeiros vapores surgiram quando explorávamos os contrafortes da montanha para descobrir o esconderijo do Capitão Nemo. Se não me falha a memória, em torno de 15 de outubro. Exatamente. Interveio Harbert. E isso já faz 2 meses e meio. Os fogos subterrâneos então fermentaram durante 10 semanas, continuou Gedeon Spilett, e não espanta desenvolverem-se agora com tal violência. Não sentem certas vibrações no solo? Perguntou Cyrus Smith. Com efeito, aqueceu Gedeon Spilett, mas daí a um terremoto. Não afirmo que estejamos sob ameaça de um terremoto, explicou Cyrus Smith, Deus nos proteja. Não. Essas vibrações decorrem da efervescência do fogo central. A crosta terrestre não passa da tampa de uma panela de pressão, e todos sabem que essa tampa, pressionada pelos gases, vibra como uma placa sonora. É isso que estamos sentindo. Olhem que beleza de chuva de fogo! Exclamou Harbert. Naquele momento brotava da cratera uma espécie de buquê de rojões, cujo brilho vapor fora impotente para empanar. Milhares de fragmentos luminosos e setas de fogo projetavam-se nas mais variadas direções. Alguns ultrapassavam o domo de fumaça, perfurando-o com um jato rápido e deixando atrás de si uma esteira de pó incandescente. A saraivada foi acompanhada de detonações sucessivas, como rajadas de uma bateria de metralhadoras. Cyrus Smith, o repórter e o rapaz, depois de passarem 1 hora no planalto do mirante, desceram novamente à praia e retornaram a Granite House. O engenheiro estava pensativo, preocupado até, a ponto de Gedeon Spilett julgar dever lhe perguntar se pressentia algum perigo iminente, cuja causa direta ou indireta fosse a erupção. Sim e não, respondeu Cyrus Smith. No entanto, continuou o repórter, a maior desgraça que poderia nos acontecer não seria um terremoto que destruísse a ilha? Ora, não creio que isso venha a ocorrer, uma vez que os vapores e a lava encontraram um ralo por onde escoar.
Também não temo um terremoto, no sentido vulgarmente atribuído às convulsões do solo provocadas pela dilatação dos vapores subterrâneos, disse Cyrus Smith. Mas outras causas podem produzir grandes desastres. Quais, meu caro Cyrus? Não sei ainda com exatidão, preciso verificar, visitar a montanha, dentro de poucos dias terei uma posição a respeito. Gideon Spilett não insistiu, e dali a pouco, a despeito das detonações do vulcão, cuja intensidade aumentava e era reverberada pelos ecos da ilha, os ocupantes de Granite House mergulhavam num sono profundo. Passaram 3 dias, 4, 5 e 6 de janeiro. Continuavam todos a trabalhar na construção do barco e, sem quaisquer outras explicações, o engenheiro empenhava-se de corpo e alma no trabalho. O Monte Franklin achava-se então encapuzado por uma nuvem escura de aspecto sinistro e, junto com as chamas, expelia rochas incandescentes, algumas das quais voltavam a cair na própria cratera. O que levava Pencroff, que insistia em considerar o fenômeno pelo seu lado jocoso, a dizer: "Viva! O gigante engolidor de fogo! O gigante do circo!" E, com efeito, a matéria expelida voltava a cair no abismo e não parecia que as lavas, avolumadas pela pressão interna, fossem passar da boca da cratera. Pelo menos a fenda do Nordeste, parcialmente visível, não lançava nenhuma torrente sobre a vertente setentrional da montanha. Entretanto, mesmo com a construção do navio prosseguindo em ritmo acelerado, outras ocupações exigiam a presença dos colonos em diversos pontos da ilha. A principal delas era fazer-se presente no curral, onde o rebanho de carneiros e cabras estava confinado, e renovar a provisão de feno dos animais. Estabeleceram então que Ayrton iria até lá no dia seguinte, 7 de janeiro, e, como era capaz de dar conta sozinho da tarefa, com a qual estava acostumado, Pencroff e os demais manifestaram certa surpresa ao ouvirem o engenheiro dizer-lhe: "Já que vai ao curral amanhã, irei com você." "Ei, Sr. Cyrus!" exclamou o marujo. "Nossos dias de trabalho são contados, e se for também, teremos 4 braços a menos." "Depois de amanhã estaremos de volta," respondeu Cyrus Smith, "mas preciso ir ao curral. Quero saber a quantas anda a erupção." "A erupção! A erupção!" reagiu Pencroff, contrariado. "Não vejo nada de importante nessa erupção, está aí uma coisa que não me preocupa." A despeito da opinião do marujo, a excursão, programada pelo engenheiro, foi mantida para o dia seguinte. Harbert bem que desejava acompanhar Cyrus Smith, mas não quis irritar Pencroff, ausentando-se. Ao raiar do dia seguinte, Cyrus Smith e Ayrton, conduzindo a carroça atrelada aos 2 onagros, entravam na estrada do curral e para lá se dirigiram num trote picado. Acima da floresta, abastecidas incessantemente com matéria fuliginosa pela cratera do Monte Franklin, pairavam nuvens grossas, as quais, entrechocando-se pesadamente na atmosfera, pareciam ser compostas de elementos heterogêneos. Não era apenas a fumaça do vulcão que deviam o fato de ser estranhamente opacas e pesadas. Escórias em estado de pó, tais como a pozolana pulverizada, e cinzas pardacentas, tão finas como a mais fina fécula, mantinham-se em suspensão em meio às suas densas volutas. Essas cinzas são tão tênues que já foram vistas flutuando no ar meses inteiros. Na Islândia, após a erupção de 1783, a atmosfera ficou tão carregada de poeira vulcânica que por mais de um ano os raios solares mal conseguiram atravessá-la. O mais das vezes, porém, esses elementos voláteis descem, e foi o que aconteceu na ocasião. Assim que Cyrus Smith e Ayrton chegaram ao curral, uma espécie de neve encardida, lembrando pólvora de caça, começou a cair, modificando instantaneamente o aspecto do terreno. Árvores, pastagens, tudo desapareceu sob uma camada com vários centímetros de espessura. Por sorte, o vento soprava do nordeste e grande parte da nuvem se dissiparia sobre o mar. "Eis uma coisa singular, Sr. Smith", foi o comentário de Ayrton. "Isso é grave", respondeu o engenheiro. "Essa pozolana, essas pedras pomes pulverizadas, em suma, toda essa poeira mineral não faz senão demonstrar a intensidade do distúrbio nas camadas inferiores do vulcão. E não há nada a fazer?" "Nada, a não ser acompanhar o ritmo de evolução do fenômeno. Trate, portanto, Ayrton, de tomar as providências necessárias no curral. Enquanto isso, subirei até a nascente do Córrego Vermelho para observar o estado da montanha em sua vertente setentrional. Depois de Sr. Smith?"
Depois faremos uma visita à cripta da Carr. Quero verificar. Passo para pegá-lo dentro de 2 horas. Ayrton então entrou no curral e, enquanto aguardava o retorno do engenheiro, cuidou dos carneiros e cabras, aparentemente requietos diante dos primeiros sintomas de erupção. Nesse ínterim, Cyrus Smith, aventurando-se até a crista dos contrafortes do leste, transpôs o córrego vermelho e chegou ao local onde ele e seus companheiros haviam descoberto uma fonte sulfurosa, por ocasião de sua primeira exploração. Que mudança! Em vez de uma única coluna de fumaça, ele contou 13, que rompiam do solo como se violentamente impelidas por alguma válvula. Era evidente que a crosta terrestre sofria uma pressão terrível naquele ponto do globo. A atmosfera estava saturada de enxofre, hidrogênio, ácido carbônico, tudo misturado a vapores aquosos. Cyrus Smith sentia tremerem aquelas esponjas vulcânicas espalhadas pela planície, as quais não passavam de cinzas pulverulentas que o tempo transformará em blocos sólidos, mas não viu qualquer vestígio de lavas recentes. Foi o que o engenheiro pôde comprovar ao examinar todo o lado setentrional do Monte Franklin. Jatos de fumaça e fogo escapavam da cratera, um granizo feito de escórias caía no solo, mas não se via nenhum derramamento de lavas pela boca da cratera, o que atestava que o nível do magma ainda não atingira o orifício superior da chaminé central. Eu daria tudo para ficarmos nisso, ruminou Cyrus Smith. Pelo menos eu teria certeza de que as lavas voltaram a seu caminho rotineiro. Quem sabe não escoarão por uma nova boca. Mas o perigo não é esse. O capitão Nemo bem que pressentiu. Não. O perigo não é esse. Cyrus Smith avançou até o imenso parapeito, cujo prolongamento emoldurava o estreito golfo do Tubarão. Dali pôde examinar detidamente o listrado das lavas e chegou à conclusão de que a última erupção datava de uma época bastante remota. Então voltou sobre seus passos, prestando atenção aos ruídos subterrâneos que se propagavam como uma trovoada contínua e sobre os quais se destacavam estrepitosas detonações. Às 9 da manhã, estava de volta ao curral. Ayrton estava à sua espera. Os animais estão alimentados, Sr. Smith, disse Ayrton. Ótimo, Ayrton. Eles parecem inquietos, Sr. Smith. Sim, o instinto se manifesta. E o instinto não se engana. Quando quiser. Pegue uma lamparina e uma pederneira, Ayrton, respondeu o engenheiro, e partamos. Ayrton fez o que lhe era pedido. Os onagros, desatrelados, foram soltos no curral. A porteira foi fechada pelo lado de fora e Cyrus Smith, precedendo Ayrton, enveredou na direção oeste, pela estreita trilha que dava acesso à costa. Caminhavam por um terreno acolchoado pela matéria pulverulenta despejada pela nuvem. Não viram um quadrúpede na mata. Até as aves haviam fugido. Às vezes, uma leve brisa erguia a camada de cinzas e os 2 colonos, envoltos num turbilhão opaco, não se enxergavam. Tinham então o cuidado de proteger com um lenço os olhos e a boca, caso contrário corriam o risco de ficar cegos ou sufocar. Tais condições impediam Cyrus Smith e Ayrton de caminhar com celeridade. Além disso, o ar estava pesado, como se o seu oxigênio houvesse queimado parcialmente e se tornado impróprio à respiração. A cada 100 passos, tinham de parar e tomar fôlego. Logo, já passava das 10 horas quando o engenheiro e Ayrton alcançaram a crista do enorme aglomerado de rochas basálticas e porfíricas que formava a costa noroeste da ilha. Começaram a descer aquela costa íngreme, seguindo mais ou menos o detestável caminho que, naquela noite tempestuosa, os conduzira à cripta da Carr. Na luz do dia, a descida foi menos perigosa e, muito a propósito, a camada de cinzas, cobrindo as rochas lisas, permitia firmar melhor o pé naquelas superfícies em declive. O patamar que prolongava o rio, a uma altura de aproximadamente 12 metros, foi logo alcançado. Cyrus Smith lembrava-se de que aquele patamar descia suavemente até o nível do mar. Embora naquele momento a maré estivesse na jusante, não se via a praia, e as ondas, sujas da poeira vulcânica, vinham rebentar diretamente nos basaltos do litoral. Cyrus Smith e Ayrton encontraram sem dificuldade a entrada da cripta da Carr e pararam sob a última rocha, que formava a base inferior do patamar. Espero que o Scaler continue no lugar, disse o engenheiro. E está, Sr. Smith, respondeu Ayrton, puxando para si a leve embarcação atracada em uma das arcadas da abóbada. Vamos, Ayrton. Os 2 colonos embarcaram no Scaler.
Uma leve oscilação das ondas impeliu-o mais para o fundo da abóbada rebaixada, o que fez com que Ayrton, após raspar a pederneira, acendesse a lanterna. Ele então assumiu os remos, e com a lanterna instalada na proa do Scaler, de maneira a projetar sua luz à frente, Cyrus Smith posicionou-se no leme, dirigindo-se para o meio das trevas da cripta. O Nautilus não estava mais ali para encandecer com suas luzes a caverna escura. Talvez a irradiação elétrica, alimentada por seu poderoso foco, ainda se propagasse no fundo das águas do abismo, contudo, onde repousava o Capitão Nemo, não emanava qualquer raio de luz. A luz da lanterna, embora insuficiente, permitiu ao engenheiro avançar, margeando a parede direita da cripta. Um silêncio sepulcral reinava sob a abóbada, pelo menos junto à entrada, pois logo Cyrus Smith ouviu distintamente os ribombos estrondeando no âmago da montanha. É o vulcão, disse. Um pouco adiante, junto com aquele estrépito infernal, começaram a sentir as combinações químicas, e vapores sulfurosos entranharam-se nas gargantas do engenheiro e de Ayrton. Eis o que temia o Capitão Nemo, murmurou Cyrus Smith, empalidecendo ligeiramente. Mas temos de ir até o fim. Vamos, respondeu Ayrton, que se curvou sobre os remos e impeliu o Scaler na direção da cabeceira da cripta. 25 minutos após atravessar a abertura, o Scaler chegava ao paredão do fundo e estacionava. Cyrus Smith, subindo então em seu banco, passeou a lanterna por todos os recantos da muralha que separava a cripta da chaminé central do vulcão. Qual seria a espessura daquela parede? 30 metros, 3 metros, impossível dizer. Mas os sons subterrâneos, reverberando com nitidez, indicavam não ser demasiado espessa. O engenheiro, após explorar o paredão seguindo uma linha horizontal, prendeu a lanterna na ponta de um remo e iluminou a parte superior da parede basáltica. Ali, por fendas quase invisíveis, através dos prismas desagregados, transpirava uma fumaça acre, que infectava a atmosfera da gruta. Fissuras riscavam a muralha, algumas das quais, bem delineadas, desciam até apenas 60 ou 90 centímetros das águas da cripta. Cyrus Smith pensou um pouco. Em seguida, murmurou as seguintes palavras. Sim, o capitão tinha razão. Aqui é que mora o perigo, um perigo terrível. Ayrton não disse nada, porém, a um sinal de Cyrus Smith, pegou novamente nos remos, e meia hora depois, ele e o engenheiro deixavam a cripta da Car.